Olá, amados, a paz de Yahushua, hoje, dia 13 de maio de 2019, né? E o vídeo de hoje vai ser sobre Augusto Nicodemos, certo? Ele fez um vídeo interessante, né? E o título da pregação é Não Seja Religioso. Mas antes disso, amados, eu pesquisei aqui na internet sobre a biografia de Augusto Nicodemos. Vamos dar uma olhada? Então vou colocar aqui para vocês lerem comigo, tá? E deixa eu falar com vocês. Esse site que eu vi é o The Gospel Coalition.org. Ele é dos Estados Unidos, tá? Ele estava em inglês, mas aí eu fui traduzir em português, eu coloquei português, né? A opção, eu falo inglês, mas eu preferi colocar para português para não haver dúvida, porque às vezes alguém veja esse vídeo, aí pensa, mas ela tá mentindo, mas não é assim, entendeu? Mas isso não é assim, tá errado, sabe? Então, por isso que eu preferi, peraí, eu acho que assim tá bom, né? Assim tá bom. Por isso que eu preferi colocar em português, tá? Mas ele é um site da edição dos Estados Unidos, falando sobre o Augusto Nicodemos. Então, o nome dele é Augusto Nicodemos Gomes Lopes, tá? Então, vamos lá. O autor. Augusto Nicodemos, aqui já tá, ó. Augusto Nicodemos Gomes Lopes é um ministro presbiteriano, teólogo, professor, conferencista internacional e autor de best-sellers. Augustus é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano Norte em Recife, Brasil. Um THM em Novo Testamento da Universidade Reformada de Potchefstroom, África do Sul. E um PhD em Interpretação Bíblica do Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia. Ele também é pastor associado da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo. Então, vocês vejam, tá? Que ele é teólogo, tá? E ele é bacharel em teologia, tá certo? Então, eu vou até colocar esse link na descrição para vocês, tá certo? Para vocês verem. Ele tá em inglês, mas aí dá para traduzir para o português, tá? Eu traduzi para português justamente para a pessoa ver que eu não estou inventando, sabe? Tipo, eu traduzi alguma coisa, a pessoa pensa, mas ela está traduzindo do jeito dela. Por isso que eu preferi colocar em português, tá certo? Então, vocês vejam que ele é teólogo e bacharel em teologia. Então, ele sabe o que ele está falando. Então, a gente vê pelas pregações dele, nós que estamos fora do sistema, tá? E que o Pai nos mostra, a gente vê um engano que ele induz, sabendo que está enganando e querendo enganar, tá? Ele não é um pastor, um reverendo, um ministro, enganando, sendo enganado, mas ele engana sabendo que está enganando e querendo enganar, tá certo? Esse é o problema. Então aqui, amados, o título do vídeo dele, tá? Deixa eu aumentar mais aqui. Veja, aqui tá Os Perigos da Religiosidade, tá certo? Augusto Nicodemos. O título é Não Seja Religioso, é o tema da mensagem. Então vamos assistir? O ser humano é religioso por natureza. Mesmo as pessoas que não nasceram de novo, que não foram regeneradas e que não estão salvas, elas são capazes de orar, de cantar, de dar ofertas, de fazer sacrifícios. A prova disso é a quantidade de religiões falsas que existem no mundo, onde as pessoas religiões falsas que existem no mundo, ou seja, o que ele quer dizer é que a religião dele é verdadeira, tá certo? Porque ele diz religiões falsas, mas na verdade, amados, todas as religiões são falsas. Porque a verdadeira religião está escrita em Tiago, deixa eu colocar aqui para vocês, Tiago 1:27. Tiago 1:27, vamos lá. Tá? A gente vai ver qual é a verdadeira religião que a Escritura fala. 1:27. Olha.
A religião que Yahweh, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tá certo? Então, esta religião pura e imaculada, tá? Que Yahweh aceita. É cuidar dos órfãos da viúva, ou seja, cuidar dos necessitados em suas dificuldades. Tá certo? Cuidar do faminto. É isso que a Escritura diz. Inclusive, o verdadeiro jejum é esse. É você repartir a comida com o faminto. Como está em Isaías 58, como a gente leu, né? No vídeo da irmã Sol, que ela estava falando do jejum, a gente leu que o verdadeiro jejum que o Pai quer é isso, que a gente reparta o pão, a comida com o faminto. Não é que a gente fique com fome, mas é que a gente reparta o que a gente tem com quem não tem. Então, isso aqui é a verdadeira religião. Então, ele diz que tem muitas religiões falsas. Todas as religiões ligadas à religiosidade são falsas, porque a verdadeira religião é essa, amados. Ó, a religião que Yahweh, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esta é a verdadeira e única religião que o Pai aceita. O resto são todas religiões malignas, satânicas, que não tem nada a ver com Yahweh, tá certo? Então vamos continuar aqui. Olha, eu vou adiantar só uns segundinhos. Aqui adiantar não, atrasar só uns segundinhos para vocês verem que ele falou dando a entender que a religião dele é verdadeira. A prova disso é a quantidade de religiões falsas que existem no mundo, onde as pessoas fazem praticamente tudo o que os cristãos fazem. Elas vão aos seus cultos, elas têm grupos corais, elas têm pregadores e pastores, elas dão ofertas, elas fazem sacrifícios, elas vão de porta em porta distribuindo folhetos e espalhando aquilo que elas creem. Ou seja, a religião é algo que pertence ao ser humano, mesmo que ele não seja salvo. Um descrente pode ser religioso. Por isso, nós não podemos medir a salvação de alguém simplesmente pelos atos religiosos que aquela pessoa pratica, porque um descrente também pode ser religioso. Concordo com ele. Não se pode medir com os atos de religiosidade que cada um pratica. O que ele fala de descrente aqui, amados, que eles falam, são as pessoas que não são da religião do cristianismo. Porque ele aqui vai falar do cristianismo, que a religião verdadeira é o cristianismo. Tá certo? Só que ele fala o cristianismo não como uma religião. Só que, na verdade, o cristianismo é uma religião que foi fundada por Constantino. Tá certo? É a religião do cristianismo. O que é a religião do cristianismo? A religião do cristianismo é a religião que Constantino fundou através da Igreja Católica, tá certo? Porque o cristianismo veio da católica, né? A católica ela também é cristã, que crê em Jesus Cristo, tá certo? E depois foi fundada também pelo protestantismo. Tá certo? Que o protestantismo, a igreja evangélica saiu da igreja católica. E que veio com todos os atos e dogmas da religiosidade da igreja católica. É a mesma coisa. Por exemplo, na igreja católica tem o padre. Na igreja protestante tem o pastor. Na igreja católica tem a Eucaristia. Na igreja cristã tem a ceia do Senhor. Na igreja protestante. Tá certo? Na igreja católica tem o batismo de criança. Na igreja protestante tem o batismo de adultos, mas é a mesma coisa. Vocês podem ver que é a mesma coisa. Então, tudo está relacionado, só que eles só mudaram o nome. Na igreja católica é missa, na igreja protestante é culto. Então, vocês vejam que é tudo a mesma coisa. Tá? E é da religião do cristianismo. O cristianismo é uma religião, amados. Só que ele aqui que está dando a entender que os descrentes são aqueles que estão em outras religiões que não o cristianismo e de preferência que não sejam evangélicos. E da igreja dele que é a presbiteriana. Porque corre o risco de outras pessoas que são da religião do cristianismo, que não é evangélico, perder a salvação. Porque ele fala que o descrente é esses que estão fora dos templos. Só que, na verdade, os descrentes e incrédulos é aqueles que estão nos templos de pedra, de qualquer religião. Por quê? Porque em 2 Coríntios 4,4 diz bem claro, o Deus desse século, eu vou colocar aqui para vocês verem. Tá? Vamos nós.
2 Coríntios 4:4. Tá? Ó, 2 Coríntios 4. 4. Oh, meu pai. Veja bem, 4:4, ó. Aqui, ó, vamos no 3. Mas se o nosso evangelho, ou seja, o evangelho aqui que ele está falando, não é evangelho. O que é evangelho? Os evangélicos não sabem o que é evangelho. Eles acham que o evangelho é o livro dos evangélicos Mateus, Marcos, Lucas, João, mas ele não sabe o que é evangelho. O evangelho, na verdade, é a promessa. É a promessa que Yahushua, ele nos fez. Ele nos fez através dos nossos pais Adão e Eva. Tá certo? Quando eles pecaram. E ele fez a promessa do evangelho. A promessa... E ele fez a promessa que aqueles botaram evangelho, como o irmão Edinho, ele tem falado com a gente, né, do canal Últimos Dias. Então, vou trocar aqui o evangelho pela promessa, tá bom, amados? Então, vamos lá. Mas se a nossa promessa está encoberta, para os que estão perecendo é que está encoberta. O Deus desta era, e em outra versão está o Deus desse século, tá? Cegou o entendimento dos descrentes, ou dos incrédulos, em outras versões, para que não veja a luz da promessa da glória de Yahushua. Quem é a glória somos nós somos a glória, a criatura. Quem Yahushua criou, somos nós. Então, para que não veja a luz da promessa da criação de Yahushua, que é a imagem de Yahu. Tá certo? Então, nós somos a imagem de Yahu e de Yahushua. Nós somos a imagem deles. Tá certo? Então, o que acontece? Quando ele fala que os descrentes, que são também religiosos, os descrentes que ele está querendo falar, ele está induzindo que são aqueles que não vão a um templo de pedra, tá? Para adorar a Deus. Só que esse templo de pedra é o templo onde esse Deus desse século, dessa era, que é Terron, conhecido na Bíblia por Satanás, por diabo, por Beuzebu, é que habita nesses templos, sendo adorado como Yahu, porque Yahu não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é claro nas escrituras. Em várias partes da escritura fala isso, que o Altíssimo Yahu não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, esses que vão a um templo, tá, para adorar a Deus nesses templos, eles que na verdade são incrédulos, são descrentes. Por quê? Porque a escritura diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito. Então, se nós somos o templo do Espírito, a gente não vai a um templo físico, porque nós somos o templo, tá? Então, a pessoa quando vai a um templo físico, é porque ela não crê que ela é um templo. Então, na verdade, essas pessoas que estão indo à igreja, tá, praticando atos religiosos, não creem que elas são o templo do Espírito, e que o Yahushua é o pastor, e que o próprio Espírito ministra nela, fala com ela, fala conosco. O próprio Espírito fala conosco quando a gente crê que a gente é o templo, tá certo? Então, isso, o que ele está querendo induzir aqui é que os descrentes aqui que ele fala são aqueles que não vão a uma igreja, de preferência a igreja cristã presbiteriana, que é a igreja dele, tá certo? Porque tem algumas que ele fala aqui que fala que tipo, as Testemunhas de Jeová, o que ele quer falar é isso, tipo, as Testemunhas de Jeová, a Igreja Universal, que ele pincha a Igreja Universal também, tá certo? Ok, mas todas são erradas, amado. Inclusive a igreja desse moço aí é errada, porque na verdade ele não é pastor, o único pastor é Yahushua, escrito em João 10. Então vamos lá, voltei aqui um pouco, voltei um pouco para a gente ver aqui o contexto. Nós não podemos medir a salvação de alguém simplesmente pelos atos religiosos que aquela pessoa pratica, porque um descrente também pode ser religioso. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Beleza, é isso aí. Então, pelo atos religiosos ou por ir a uma igreja, dar dízimos e oferta, ninguém será salvo, porque isso aí são tudo práticas da lei, obras da lei. E Yahushua, ele aboliu a lei do madeiro, tá certo? Ele aboliu a lei, tá? Então, esses atos aí não salvam ninguém. O que salva é a gente crer em Yahushua. A salvação vem pela fé em Yahushua. E quando a gente crê em Yahushua, a gente crê
que o sacrifício dele foi perfeito, como está escrito em Hebreus. A gente crê que nós somos o templo, não precisamos mais ir a um templo. A gente crê que ele é a porta estreita. E a porta larga é a porta aí, ó, dessas igrejas, de todas as denominações, de todas as religiões. É a porta larga que nos leva à perdição, que é a religião. A religião é a porta larga. A gente crê que a Ruxa é o caminho. A gente crê que a Ruxa nos leva ao Pai, que ele é o único que nos leva ao Pai, como está escrito em João 8,46. Acho que disse a Ruxa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então somente a Ruxa nos leva ao Pai, tá certo? Esses aqui que estão no lugar de Yahushua, que são os falsos pastores, que não são pastores, da qual as ovelhas não lhe pertencem, como está escrito em João 10, eles são ladrões salteadores, eles vieram antes de Yahushua. Por quê? Porque as pessoas que estão indo ouvir este homem, estão ouvindo o pastor Augusto Nicodemo, e não é Yahushua, aquele que morreu no madeiro. Então ele está antes de Yahushua, porque as pessoas que estão indo buscando esses líderes religiosos estão ouvindo o que esses líderes religiosos estão dizendo, não estão no verdadeiro pastor que é Yahushua. Porque Yahushua, ele está fora da religião. Para você encontrar Yahushua, você tem que sair da religiosidade, da religião, da porta larga que é a religião, que é a porta de um templo físico, de todas as religiões, e a Yahushua, que é a porta estreita, porque ele é a porta estreita. Ele não é uma das portas, amados. Ele é a única porta estreita e apertada. Tá certo? A gente só é salvo por essa porta, por Yahushua, que ele mesmo disse, eu sou a porta estreita. E ele disse, eu sou a porta. Em João 10, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, salvar-se-á, e sairá e encontrará alimentos. Tá? Que na Bíblia está pastagem, mas não é alimento, porque Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Tá certo? Então, quando a pessoa sai do templo de pedra, da religião, e vai à porta, entra na porta que é Yahushua, ele entrou na porta, ele será salvo, porque somente Yahushua nos salva. E ele sairá da onde? Do engano da religião, dessa porta larga. Ele vai entrar na porta estreita, que é Yahushua, e vai sair da porta larga, que é a religião. E aí ele encontrará alimentos. Por quê? Porque o próprio Filho vai nos levar ao Pai. E o Pai nos cela no entendimento. Tá certo? Então isso é no espírito, não é nada físico. Tá? Então todos esses atos aí são atos físicos, que nada se aproveita. Como o próprio apóstolo Shaul, que a gente conhece aqui por Paulo, ele disse que ele tem tudo isso, porque ele era fariseu. E ele disse que ele era fariseu, e ele foi ensinado por Gamaliel. E ele disse, tudo que eu aprendi na religião, eu tenho como esterco, como cocô, como merda. Tá? Isso que ele disse, que isso para ele é como cocô. Então, de nada se aproveita do que ele aprendeu e do que nós aprendemos nesses templos de pedra. Porque esses templos, eles nos levam à escravidão. E é por isso que a Ruxa disse, que o apóstolo Shaul disse em Gálatas 5:1, foi para isto que a Ruxa nos libertou. Tá? Foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Não voltemos ao jugo da escravidão. Ou seja, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Nos libertou de quê? Da religião. Não voltemos ao jugo da escravidão. Não voltemos à religião. Não voltemos à religiosidade. Mas sigamos firmes, livres em Yahushua. Tá certo? E ele aqui leu Mateus 23, do 1 ao 37. Detalhe, amados. O que ele está lendo aqui, e a Yahushua falou, tá? Para a multidão aqui, tá? Então falou Yahushua, as multidões eram seus discípulos. Mas ele estava falando aqui, na verdade, para contra os líderes religiosos. E ele aqui joga como se fosse contra o povo. Então é a maldade dele, mas Mateus 23, Yahushua está detonando com os líderes religiosos, está recriminando a eles, está desaprovando a atitude deles, tá certo? Então vamos continuar. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
Um religioso. Beleza, vocês vejam bem, quem são os escribas e fariseus? Eu assisti um outro vídeo dele, ontem, eu estava assistindo, e ele explicou que os escribas eram os copistas da época, tá? Então eles pegavam assim e copiavam a escritura. Então eles eram mestres da lei, por quê? Porque de tanto eles copiaram, eles conheciam a escritura, conheciam a lei de Moisés, tá certo? A escritura que ele fala é a lei de Moisés, que ele escrevia, copiava, de tanto ele copiar, eles ficaram, eram copistas. Então esses eram os escribas, segundo ele, tá? E esses copistas eram fariseus eram religiosos, segundo ele. Os fariseus eram religiosos porque era a religião dos fariseus. Então eles eram religiosos. Mas os fariseus, os escribas podiam ser, os escribas também eram fariseus. Ou seja, os escribas que eram os copistas também eram da religião dos fariseus. Só que ele não disse que se tratam dele mesmo, de líderes religiosos. Isso eles omitem. E de maldade. Por quê? Para a pessoa não ligar o fato de que Yahushua falava contra esses. Porque Yahushua, amados, ele falava da religião, ele falava duro, né? E todas as vezes que Yahushua falava duro, palavras duras, como raças de víboras, hipócritas, serpentes, escorpiões, ele falava sobre isso, não era para o povo, mas era para esses líderes religiosos que enganam sabendo que estão enganando, por ganância, por dinheiro, tá certo? É isso que eles fazem. Então vamos continuar. Então aqui ele está falando Yahushua está falando aqui em Mateus 23, que é para a multidão e os discípulos verem o que os escribas e fariseus, ou seja, os líderes religiosos daquela época fazem, mas não fazer o que eles ouvir, mas não seguir o que eles fazem. Por quê? Porque eles falam para as pessoas fazerem, mas eles mesmos não fazem o que eles falam, tá certo? E aí, deixa eu voltar aqui para vocês verem, tá? O contexto da coisa aqui, veja. Aqui, ó. 2 aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, esses aí não imiteis nas suas obras, e Yahushua está falando para esses escribas e fariseus que são líderes religiosos. Tá certo? Que eles falam para as pessoas fazerem, mas eles mesmos não fazem. Tá certo? Então ele estava falando contra os líderes religiosos. E olha o que o Augusto Nicodemos aqui vai falar. O que ele está falando, ele vai jogar para o povo de maneira maliciosa, sendo que Yahushua estava falando contra esse aqui, ó, contra esses de hoje também, líderes religiosos. Vamos continuar. O religioso é alguém que se preocupa com a exatidão, a precisão doutrinária, que as coisas corram de acordo com as normas, mas ele, na verdade, não vive aquilo que ele prega, não vive aquilo que ele ensina. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Esse é o segundo aspecto da religiosidade. Ela cria... Reparem, Yahushua está falando contra eles mesmos. Atam fardos pesados para as pessoas carregarem, né? E eles mesmos não carregam. Eles mesmos não movem um dedo. Tá certo? Tá falando contra eles mesmo, líder religioso. Aí ele tá jogando para a religiosidade. Tá jogando como se o povo que fizesse isso, não ele. E não os líderes religiosos. Vocês estão entendendo a maldade desse homem? Então, eu quero ver aqui com vocês o seguinte, amados. Eu abri aqui a minha Bíblia física. Eu já tenho tempo que eu não abro a minha Bíblia física por causa do problema dos meus olhos, tá? Mas eu abri aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Eu amei esse site que eu achei, que tem várias traduções, ó. Nova tradução da linguagem de hoje, Nova Almeida atualizada, Almeida Revista atualizada, Almeida Revista corrigida e tradução brasileira, tá? Então, vejam aqui, Isaías 56, 10 e 11. Como é que eles estão mexendo na escritura? Essa aqui, TB, essa aqui, ARA, e essa daqui, NAA, falam todos sem exceção. Olha o que eles falam. Vamos ver essa aqui.
Os seus vigias são cegos, todos eles são sem entendimento. Todos são cães mudos que não podem ladrar, sonham, deitam-se, gostam de dormir. Os cães são vorazes, nunca podem fartar-se, e estes são pastores que não podem entender. Todos eles declinam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Aqui já está, cada um por sua parte, já tiraram a exceção. Por quê? Porque se as pessoas lerem, todos sem exceção vão entender que são todos. Não tem um que salve, porque o único pastor é Yahushua, não tem outro. Aqui, ó. Os seus atalaias são cegos, nada sábios, são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Agora essa aqui. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. Todos são sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, vocês vejam, aqui já não está, ó, cada um para a sua parte, ó. Ele procura os seus próprios interesses, tá certo? Mas é isso que eles fazem. O que esse Augusto Nicodemos está fazendo? Está pegando um versículo isolado, pegando Mateus 23, que está falando deles mesmos, dos líderes religiosos, onde Yahushua está falando contra eles, e está colocando como religiosidade para botar sobre o povo, como religiosidade, e sendo que Yahushua está falando deles mesmos. Então vocês vejam a tamanha cara de pau dele e a malícia, porque lembrem, ele é teólogo, ele é bacharel em teologia, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo, tá certo? Até porque, amados, Yahushua, ele não se mostra, ele não se revela em curso de teologia. E, na verdade, esse curso é um curso de terrologia, porque eles aprendem sobre terrom e não sobre Yahweh, porque Yahweh, ele se revela aquele que passa a ser o templo e que vai para Yahushua. E Yahushua leva ao Pai, aí sim o Pai se revela. Nesses templos religiosos, nesses cursos de teologia, eles aprendem sobre Terrom, o Deus desse século, Satanás, e não sobre Yahweh, porque Yahweh não se revela nesses lugares, tá certo? Então vocês vejam a malícia dele. Agora aqui, amados, eu quero mostrar para vocês o seguinte, esse Mateus 23, tá? Vamos ler aqui Marcos 12, do 38 a 40, que está também mostrando em Marcos 12, tá certo? Então vamos ver aqui Marcos 12. Eu gostei muito desse aqui porque mostra várias versões, né? Ó, Marcos 12. Eu não sei, não vou demorar assim. Esse vídeo vai ter várias partes, tá, amados? Esse vídeo dele tem 17 minutos, mas eu quero colocar uma coisa bem clara para as pessoas verem o engano que esse homem está fazendo de propósito. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho nada contra esse homem Augusto Nicodemos, tá certo? Eu não conheço ele, eu não sei quem ele é como pessoa. Como pessoa eu não falo dele. Eu não falo como pessoa, eu falo como pastor, teólogo e bacharel em teologia, tá? No que ele está mostrando, o engano da religião que ele está mostrando, tá certo? É isso que eu tô falando. Não é em relação ao caráter dele, porque eu não conheço ele, a pessoa dele, mas estou falando em relação ao caráter do que ele está ensinando, em cima do que ele sabe, porque ele é teólogo e bacharel em teologia, tá certo? Então, olha aqui, ó. Veja bem. Essa daqui, ó, nova versão, nova linguagem de hoje. Olha que a Yahushua fala, as letras em vermelho é a fala de Yahushua. Ele dizia ao povo, ele quem? Yahushua. Cuidado com os mestres da lei. Quem são os mestres da lei? Os líderes religiosos, tá certo? Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Veja, ele diz nas sinagogas, e a Yahushua nunca fala, nas sinagogas de meu pai, na minha sinagoga não, nas sinagogas, nas suas sinagogas, nas sinagogas deles, sinagogas de Satanás. Era o que Yahushua se referia às sinagogas. Tá?
Vocês vejam bem que é lugar satânico. Exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Aqui, ó, essa versão. Ó, e ao ensinar, Yahushua dizia, cuidado com os escribas. Aqui já botaram escribas, já tiraram, tá? O mestre da lei. Aqui, ó, guardai-vos dos escribas, tá? Beleza, guardai-vos dos escribas. Ó, guardai-vos dos escribas, guardai-vos dos escribas, tá? Beleza. Mas vocês vejam que aqui já tá falando mestre da lei, tá? Que são líderes religiosos. Então, vamos ver aqui, tá? Lucas 11, do 37 ao 52, tá aqui, ó. Lucas 11, ó, 37 a 52, ó, do 37 a 50, aqui tá 52, ali tá 54. Mas vamos ver aqui Lucas 11, só pra gente ver, amados, como é que está nessas versões. Para não ter dúvida de que estão falando deles. E esse homem está botando como se fosse falando para a religiosidade, levando ao povo. Tá certo? Então vamos lá, Lucas 11, 37 ao 54. Vamos botar aqui do 37. Cadê? Ao 54. Tá. Só pra gente ver aqui, ó. Esse site, mas deixa eu ver aqui. Esse site aqui, ó, que eu achei é esse aqui, ó. www.sbb.org.br, tá? Barra conteúdo interativo, pesquisa da Bíblia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu coloco esse link na descrição dessa Bíblia para vocês também pesquisarem sobre isso, tá certo? Olha, veja bem, aqui até o título, ó. Embora o título, amados, a gente tem que se desligar do título, tá certo? Mas aqui tá, ó, Jesus, né? Que aqui tá Jesus, mas é Yahushua, os fariseus e os mestres da lei, tá? Mas só que os fariseus, na verdade, são os líderes religiosos, tá certo? Como a gente já viu várias vezes, tá certo? Então aqui, ó, quando Yahushua acabou de falar, um fariseu convidou para jantar na sua casa. Tá aqui, tá, ó. Ó, aqui, ó, vocês fariseus lavam o copo e o prato por fora, mas, ou seja, vocês podem ver que é porque eles estão mexendo, amado, nas escrituras. Eles estão mexendo na Bíblia, não na escritura, mas na Bíblia, tá? Por quê? Porque se as pessoas começarem a se ligar, né, como a gente já viu várias vezes, os fariseus são, na verdade, os líderes religiosos daquela época, tá certo? São os fariseus. Ó, ai dos intérpretes da lei, ó, ai dos doutores da lei, ó. Tudo isso aqui que ele tá falando, ó, aqui, ó, tudo isso aqui que ele fala, amados, ó, são dos líderes religiosos, tá certo? Eu vou colocar esse link também na descrição desse vídeo para vocês pesquisarem também sobre isso, tá certo? Então, veja bem, ó. Ó, vamos ver aqui, escribas e fariseus são líderes religiosos. Até um ponto, grupos religiosos da época de Jesus. Vamos lá. Ó. Aqui, ó, os escribas ficaram conhecidos na página do Novo Testamento como doutores da lei, por serem profundos conhecedores das escrituras. Eles não podem ser estritamente definidos como uma seita, mas sim membros de uma espécie de academia. Embora isso aqui, né, amados, de um líder religioso. Fariseu deriva de um vocábulo hebraico que significa separado, denomina um grupo de judeus extremamente apegado à Torá, o livro sagrado de Deus. Formavam entre o povo judeu uma espécie de comunidade à parte, eram a elite do povo. Quem é a elite do povo? Não se misturavam, escribas e fariseus eram simpatizantes entre si. Há forte indício de que há escribas entre também fariseus. Então, o próprio Augusto Nicodemos falou que os escribas, eles eram fariseus também. Tinha escribas que eram fariseus, tá certo? Só que esses eram líderes religiosos e sacerdotes, tá certo? Aqui, ó,
Sacerdotes eram ministros religiosos habilitados para participar e conduzir as cerimônias religiosas de culto. Estavam divididos entre 3 categorias: os sumos sacerdotes e sacerdotes levitas. Tá? Só que aqui ele não vai falar que os sacerdotes faziam parte dos fariseus e dos saduceus. Aqui ele não vai falar, porque aqui é um religioso também falando, quer ver? É um líder religioso. Ó. Bom, aqui é o estudo bíblico. Estudo bíblico eles ensinam de maneira errada, tá? Só que Yahushua, ele, aqui ó, quem eram os fariseus e os escribas? Vamos ver nessa aqui. Eu não tenho demora nenhuma, amados, para poder fazer esse vídeo, né? Por quê? Porque a gente tem que entender bem que os líderes religiosos daquela época eram os escribas e fariseus. E o Augusto Nicodemos está jogando para uma religiosidade para colocar em cima do povo e não sobre eles. Que na verdade era quem Yahushua estava se direcionando em Mateus 23. Quem eram os fariseus e os escribas? Vamos ver aqui se aqui fala a verdade. Ó, para início de conversa no Evangelho, muitas vezes aparecem as narrações, discussões que Yahushua enfrentou com os escribas e fariseus. Vejam, Yahushua ele sempre discutia, falava duramente, era com os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, ou seja, na cadeira de Moisés, tá certo? Quem eram os escribas? Vamos ver se aqui eles vão falar. Eles eram encarregados para ensinar e interpretar as escrituras, que tinham muito se dedicado e estudado. Eles traduziam as escrituras, abriam escolas para o ensino de escritura e a interpretação da lei. Se preocupavam para que as sinagogas funcionassem. Podemos dizer que os escribas eram especialistas da lei judaica. Enquanto os sacerdotes no templo se dedicavam ao sacrifício de animais, os escribas explicavam as escrituras e pesquisavam as interpretações da lei. Era o que o Augusto Nicodemos falou num dos vídeos que eu vi dele. Que os escribas eles eram copistas, eles copiavam as escrituras, as leis, principalmente as leis de Moisés. E eles entendiam e explicavam as leis, tanto que eram eles que ficavam cobrando em Yahushua. Olha, vocês não lavam as mãos? Até tem não sei se é esse vídeo do Augusto Nicodemos, que ele fala que os escribas e fariseus eles cobravam a Yahushua. Mas você não lava a mão antes de comer? Porque era ato religioso, e Yahushua não lavava a mão e nem o discípulo antes de comer, por quê? Porque isso aí era ato religioso, e não uma coisa de higiene, né? Antes de comer, mas era um ato religioso da lei de Moisés. Por isso que Yahushua não fazia isso, porque ele não faz nada religioso, nenhum ato religioso Yahushua faz. O que ele cumpriu na lei não foi ato religioso, mas ele cumpriu na lei para que nós hoje tivéssemos a liberdade de andar nele sem precisar de cumprir nada de atos religiosos da lei, porque toda lei é ato religioso, tá certo? Então vamos lá. Quem era... aqui ó, podemos dizer que os escribas eram especialistas na lei. Ah tá. Aqui ó, muitos pertencentes ao grupo político dos fariseus recebiam instruções das escrituras e da lei se tornavam escribas fariseus. Então foi isso que o Augusto explicou, tá? Que tem fariseus que são escribas, tá bom? Muitos fariseus eram escribas. Aqui a ideologia dos escribas. Apesar do povo manter respeito aos escribas, passaram a ter medo deles depois que começaram a controlar ideologicamente o povo. Muitos deles estavam ligados à classe dominante. Quem eram os fariseus? Vamos ver se eles vão falar. A origem deste movimento tem como ponto de partida a classe trabalhadora. O surgimento deles provém dos piedosos que pertenciam à luta armada das Judas Macabeu. Eles provinham, na época de Jesus, das camadas sociais dos artesãos, pequenos comerciantes e gente pertencentes à classe média. Tinham características de serem nacionalistas e de odiar os estrangeiros. Na época de Jesus, eram moderados e aceitavam a política de convivência imposta pelos conquistadores romanos. Na Judéia, eles faziam a política dos sacerdotes de Jerusalém e das classes ricas de Jerusalém. Ou seja, eles não vão aqui falar, na verdade, que esses fariseus e escribas se tratavam dos líderes religiosos. Por quê? Porque se eles fizerem isso, amados, eles vão dar um tiro no pé. Aqui é uma janela sobre o mundo bíblico. Quem é que está fazendo isso? São pessoas líderes religiosos. Então eles não vão falar diretamente
que esses escribas e fariseus são líderes religiosos. Não vão falar, tá certo? Aqui, ó. Ó. A gente leu isso aqui, mas aqui a gente não leu. Ele não mostrou que são líderes religiosos. Tá certo? Aqui, ó. Agora Jesus se dirige a eles, alertando aos escribas e fariseus, nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Veja bem, tá? Então vocês estão vendo que aqui, ó, os escribas e fariseus se tratam de líderes religiosos, ó. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, ó. Políticos, mas os políticos, pastores e líderes religiosos, de religiosos, líderes de tudo que é forma, tá certo? Ó, vocês são uma associação religiosa, então vocês podem ver que está se tratando de líderes religiosos. Ó, Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos. Vamos ver esse. Vamos ver esse, amados. Pra gente não ficar aqui, ó. Rejeitado pelos líderes, ó, Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos, ó. Deus aqui na terra, na vida de Jesus, ó. Tá vendo isso? Eu não vou ler tudo, amado, eu não vou ler por causa da vista, tá? Rejeitado pelos líderes religiosos. Quem eram os líderes religiosos daquela época? Amados, pode ter certeza. Líderes religiosos daquela época eram escribas, fariseus e saduceus. Eram líderes religiosos daquela época, tá certo? Eram esses. Tá? Aquele que quando Yahus falava para eles, guias cegos, eles estão falando para quem? Eu vou até deixar esse link aqui para vocês, que esse aqui eu vou botar no link da descrição, tá, amados? Para vocês, tá certo? Eu vou colocar esse aqui também, para vocês lerem, porque eu não vou ler por causa da minha vista, porque a letra aqui é muito pequena, tá? E aí vocês, quem quiser dar uma olhada, tá certo? Então vamos voltar aqui. Esse aqui também eu vou colocar para vocês, tá? E vamos voltar aqui para vocês verem que ele está falando dele próprio, mas ele está jogando como uma religiosidade para colocar sobre o povo e não sobre eles, que a Ruth está falando deles. Vamos lá. Um dedo querem movê-los. Esse é o segundo aspecto da religiosidade. Ela cria normas, ela cria regras que Deus nunca mandou. Um exemplo óbvio que me vem à mente, por exemplo, aquelas regras do tipo assim: não pode ir ao cinema, não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode usar barba. Ele disse regras que Deus nunca mandou. Quais são as regras que Yahweh nunca mandou? Ir a um templo físico, ouvir um líder religioso como esse aqui, alguns Nicodemos, tá? Ser guiado por esse líder religioso físico, tomar santa ceia, fazer jejum. Yahweh nunca mandou isso. Cantar louvores no templo físico. Ele mesmo disse que seus cultos, suas canções me enojam. É isso que ele diz. Tá certo? Tá lá escrito na escritura. Ele diz que as suas festas solenes me enojam. Tá? Não é isso que Yahweh quer. Tá? Há um legalismo no meio evangélico, e que as pessoas criam normas que Deus nunca mandou, e usam estas normas e põem sobre as pessoas que vivem carregadas debaixo de normas, regras e preceitos humanos que Deus nunca mandou. A religiosidade faz isso em nome de Deus. Aqui, ó, para vocês verem, ele está falando deles mesmo, dos líderes religiosos, mas ele está colocando como a religiosidade para as pessoas não se ligarem que ele está falando deles mesmos. Porque vocês vejam bem, ele fala que essas normas de que não pode ir ao cinema, não pode usar calça, não pode isso, tipo coisas físicas que esses líderes religiosos impõem, essas doutrinas de homens que não são a verdadeira doutrina. O verdadeiro ensinamento de Yahushua, tá certo? E aí eles vão e botam no físico para a pessoa, para parecer ser mais espiritual. Então a pessoa não pode usar brinco, não pode usar batom, porque a pessoa que não usa isso, ela é espiritual. E sendo que não tem nada a ver. Mas vocês vejam bem que ele está falando deles mesmos, que essas pessoas, eles botam essas coisas,
para as pessoas não usarem, e a religiosidade faz isso. Veja, vou voltar aqui mais um pouquinho para vocês verem, gente. Ó, veja bem, ele está falando deles próprios, dos líderes religiosos, mas ele está jogando como a religiosidade, para depois ele jogar essa religiosidade em cima do povo. Só que o povo que está cego na religião não vai enxergar isso, que ele está falando dele próprio. Deles próprios, dos líderes religiosos, e está jogando na religiosidade para depois jogar em cima do povo. Veja bem o que ele falou, olha só. As pessoas criam normas que Deus nunca mandou e usam estas normas e põem sobre as pessoas que vivem carregadas debaixo de normas, regras e preceitos humanos que Deus nunca mandou. A religiosidade faz isso em nome de Deus. Perceberam? Ele está falando deles mesmo, dos líderes religiosos, porque esses líderes que abrem esses templos é que colocam essas normas, esses preceitos, para as pessoas seguirem, e foi o que a Ruxa falou em Mateus 23. Ele diz, atam fardos pesados e difíceis de carregar, tá? Porém, põe sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, e Augusto está falando contra esses líderes religiosos que fazem isso. E Augusto Nicodemos está falando deles mesmos, mas está colocando como uma religiosidade para depois, mais à frente, ele colocar em cima do povo essa religiosidade, como se o povo que não estivesse fazendo isso, está tentando tirar a reta deles. Tá certo? Então a maldade dele é tão grande que ele sabe que a Ruxa estava falando contra eles, contra os líderes religiosos, mas ele está botando isso em cima do povo, para que o povo pense que é sobre o povo que ele está falando. A cegueira é tão grande, amados, que as pessoas não conseguem entender. Deixa eu virar aqui. Eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer vídeos menores, tá, amados? E vou continuar, vou fazer tipo como eu fiz o tio Lu. Parte 1, parte 2, para que a pessoa possa entender realmente a malícia desse homem. Eu não estou falando do caráter dele, da pessoa dele, mas estou falando a malícia no campo religioso. Por quê? Porque ele sabe muito bem que ele não é pastor, que o único pastor é Yahushua, ele sabe. Ele sabe que o nome de Jesus é um nome falso, é um nome inventado, não é o verdadeiro nome. Ele sabe que o nome do Salvador é Yahushua. Ele sabe que Yahushua é preto. Ele sabe. Ele é bacharel em teologia, amados. Ele não fez só teologia. Ele não é só teólogo. Ele é teólogo e bacharel em teologia. Então ele sabe sobre isso tudo. E mesmo assim ele engana, querendo enganar por ganância, por malícia, por querer mais. Tá certo? E aí as pessoas que estão nesses templos não percebem a malícia dele, por quê? Porque estão cegos. Estão cegos. E esse é o intuito de eu mostrar isso, para poder mostrar a malícia de que Yahushua, ele está falando contra eles, os líderes religiosos, e ele maliciosamente está jogando em cima do povo. Ele primeiro está falando sobre a religiosidade, ou seja, que essas práticas que os líderes religiosos, que ele não fala que é líderes religiosos, tá certo? E as pessoas não vão entender, mas nós que estamos acordados fora do sistema, a gente percebe. O Pai mostra. Tá certo? E aí ele fala sobre esses que falam que é pecado ir ao cinema, que não pode isso, que não pode aquilo, fazem preceitos de homens, normas de homens, tá? E que eles mesmo não movem. Mas ele tá falando de quem? Dos líderes religiosos. Mas aí ele vai jogar para religiosidade, para a pessoa pensar que isso tudo é religiosidade. Tá certo? Mas mais para frente a gente vai ver que ele vai jogar isso não para eles, como Yahushua estava falando para eles, mas ele vai jogar isso para o povo, tá certo? Então ele distorce a palavra de Yahushua, que Yahushua estava falando contra eles, e ele distorce e faz uma teia tão assim perfeita que esse homem está fazendo, que quem está preso no engano da religião não entende, não vai entender, vai entender que é para o povo. Tá certo? Mas na verdade ele não está falando o que está na Escritura, porque na Escritura Yahushua estava falando sobre eles. É sobre eles que Yahushua estava falando, sobre os líderes religiosos. E ele maliciosamente está jogando isso para a religiosidade, para depois mais à frente ele jogar em cima do povo.
tá? Então, amados, vou encerrar o vídeo por aqui, essa primeira parte, e daqui a pouco eu vou gravar a segunda parte, e eu não sei quanta parte vai durar esse vídeo, mas eu preciso fazer assim para que as pessoas que estão no engano da religião, estão cegas, que Yahushua venha despertar esse povo, tá? Esse é o intuito. O intuito do meu canal, tá? É que as pessoas vão sair do engano da religião e venham ser livres em Yahushua, tá certo? Então que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, até daqui a pouco. E sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua.